Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa nossa videoaula vamos analisar o texto Aprendendo a Ler o Mundo, a Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de Helena Copete Calai. Esse texto foi publicado no Caderno SEDES Campinas, volume 25, número 66, entre o período de maio a agosto de 2005. Como sempre fazemos, a gente vai ler trechos do artigo e partir logo a seguida para as devidas explicações. Dito isto, na página 228, escreve a autora: consideramos que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós que vivemos em sociedade possamos exercitar nossa cidadania. Queremos tratar aqui sobre qual a possibilidade de aprender a ler, aprendendo a ler o mundo, e escrever, aprendendo a escrever o mundo. Para tanto, buscamos refletir sobre o papel da geografia na escola, em especial no ensino fundamental, no momento do processo de alfabetização. Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o qual traz em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o mundo vai muito além da leitura cartográfica, cujas representações refletem as realidades territoriais, por vezes distorcidas por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa ou pelo mapa, embora ele seja muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as nossas utopias como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade, culturais, políticos, econômicos. O que a autora coloca é o seguinte: o que tradicionalmente a geografia colocava em termos de aprendizado, ou a forma como as pessoas entendiam o aprendizado da geografia, seria abrir um atlas, um mapa, e falar, ó, aqui está uma montanha, aqui é uma ilha, enfim, aqui é uma baía, o oceano, e assim vai. E ela está dizendo, não é isso, tá? É até isso, mas só que lembrando que até pelas projeções, aí é uma outra discussão que vocês vão estudar em cartografia, podem estudar em cartografia, que mostra que os mapas, todos eles têm certas distorções, né? É impossível, ainda mais quando você fala em mapa mundi. Mas não é nem essa discussão. O que ela fala é que geografia não é isso, tá? Geografia é você pensar o espaço, é você olhar para o espaço à sua volta, né? E ela vai até trabalhar ao longo do texto, vai colocar o seguinte: olha, será que a gente não pode pensar os espaços da nossa casa, os espaços da nossa rua, da nossa escola, do nosso bairro, da nossa cidade, enfim, pensar tudo isso, pensar como é que esses espaços são distribuídos. Essa é a grande questão. E é lógico, uma bela hora, depois da gente entender a ler esses espaços, a gente começar a ler os mapas também. Não há problema algum quanto a isso. Não, o que ela diz é, não tente fazer o contrário. Não pegue um atlas ou um mapa qualquer e diga que você vai entender a partir dali, esquecendo completamente da realidade à sua volta. Seguindo, na página 230, escreve a autora: uma prática tradicional na escola fundamental, adotada nas aulas de estudos sociais, mas desenvolvida não apenas sob sua égide, é o estudo do meio, considerando que se deve partir do próprio sujeito, estudando a criança, particularmente a sua vida, a sua família, a escola, a rua, o bairro, a cidade, e assim ir sucessivamente ampliando, especialmente aquilo que é o conteúdo a ser trabalhado. São os círculos concêntricos que se sucedem numa sequência linear, do mais simples e próximo ao mais distante. Perdão. Na realidade, esse procedimento constitui mais um problema do que uma solução, pois o mundo é extremamente complexo e, em sua dinamicidade, não acolhe os sujeitos em círculos que se ampliam sucessivamente do mais próximo ao mais distante. No mundo em que a informação é veloz e atinge a todos, em todos os lugares, no mesmo instante, não se pode fechar as possibilidades de um estudo a partir de círculos hierarquizados. Ainda com relação à velocidade da informação, deve-se considerar que não é a distância o que vai impedir ou retardar o acesso à informação, mas as condições econômicas e ou culturais inscritas num processo social que exclui algumas ou muitas pessoas.
Ainda na mesma página, escreve a autora: não estamos considerando que o estudo do meio é inócuo e desligado da realidade. O que se está questionando é uma postura teórica que dá referência à forma de encaminhamento, postura que considera um espaço fragmentado e circular, o que se amplia sucessivamente. Partindo do eu da família, cria-se uma proposição antropocêntrica, ou melhor, egocêntrica ao redor do eu. A referência teórica é buscada tanto na geografia, a qual considera que o espaço é socialmente construído pelo trabalho e pelas formas de vida dos homens, como na pedagogia, a qual considera que a aprendizagem é social e acontece na interlocução dos sujeitos, estejam eles presentes fisicamente, ocupando um espaço próximo, estejam eles distantes, mantendo contatos virtuais ou sob a hegemonia de determinada condução política e econômica. O que ela chama a atenção, e isso eu acho importantíssimo nesse texto, é o seguinte: existe uma... Quando se fala... A primeira coisa que abrimos o texto foi, olha, geografia não é só você olhar um mapa e tentar entender esse mapa, é muito mais do que isso. O interessante é entender o espaço à sua volta. E aí, quando você fala isso, qual é a tendência das pessoas, e até uma tradição, eu diria, aristotélica aí nesse caso, é pegar um indivíduo, pegar a criança, e depois você fala da criança, aí pula para a família, aí pula para os seus coleguinhas, pula para o bairro, e assim como se a geografia, ou pior do que isso, como se o mundo fosse uma ampliação em círculos concêntricos a partir do indivíduo. Daí ela chamar essa leitura de uma leitura egocêntrica, né? Pega o ego, né? O id de uma pessoa, o eu de uma pessoa, e a partir desse eu você vai ampliando e achando que a sociedade se dá nesses termos. E é um erro horroroso, porque o mundo todo, e sempre foi assim, tá? Não se constrói a partir dessas relações em círculos concêntricos. Não resta dúvida que há uma relação de cada criança, de cada pessoa, um de nós, com a nossa respectiva família. Até aí, paciência. São as pessoas normalmente que estão próximas a nós desde o nosso nascimento. Então, é inevitável que, quando falamos de cada um de nós, a gente fale também das relações positivas ou negativas em relação à família à qual pertencemos. A grande discussão é uma outra, que entra uma outra questão aí. A nossa vida e a vida de cada pessoa não se restringe a isso. Então, quando falamos do espaço ou tentamos chamar a atenção das crianças, no caso, afinal de contas, é um curso de formação de professores que vão atuar nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, qual é a discussão? É chamar a atenção que existe uma relação das crianças, de cada um de nós, com as famílias, sim. Existe uma relação de cada um de nós com as pessoas da rua, com os amigos do bairro, sem dúvida alguma. Agora, a vida se resume a isso? A resposta é não, né? A resposta é que, ainda mais no mundo atual que vivemos, né, principalmente nos últimos 25, 30 anos, onde a tecnologia deu saltos absurdos, tá, jamais vistos na história da humanidade, ao longo do tempo, nós podemos pensar da seguinte maneira: olha, é quase inimaginável que mesmo uma simples criança, tá, a formação dela esteja restrita à sua família. É quase impossível, tá? Quer dizer, você está falando de celulares, mas nem todo mundo tem celular, é verdade. Mas estamos falando de tecnologia, de televisão, e se a criança não tem, mas o coleguinha pode ter, então acaba acessando essas informações. Então é importante olhar, tá? A fazer a criança aprender a ler, e aliás, e antes da criança aprender a ler, o professor também aprender a ler. Quer dizer, aí é importante. Esse aprendizado de leitura não é da criança, é antes de tudo do próprio professor, da professora, tá? Que deve pensar isso, tá? Olha, quando eu quero fazer essa criança pensar o mundo à sua volta, as relações que ela tem à sua volta, não são relações somente familiares ou de amizade do bairro, da rua. São relações que envolvem uma gama de fatores que necessariamente não estão fisicamente próximos. Quer dizer, vamos pensar. Eu me lembro, isso tem muitos anos, eu estava começando a lecionar na Universidade Federal de Ouro Preto, isso lá se vão mais de 15 anos,
E nisso eu ia e voltava de ônibus, eu sou do Rio de Janeiro, então eu me recordo passando por uma cidade, o ônibus, eu sempre viajei à noite, e estava lá um grupo de jovens, né, no meio da rua, dançando uma música que evidentemente eu reconheci como sendo funk carioca, né? Por favor, eu não esperava que o funk carioca fizesse tanto sucesso numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, sabe? E como é que isso acontece? Pela tecnologia. Quer dizer, a disseminação dos valores culturais, musicais, seja lá o que for, estéticos, ela é uma disseminação absurdamente rápida. Então, quer dizer, você quando vê jovens dançando um funk carioca como se estivesse num bairro do Rio de Janeiro, mas só que isso acontecendo numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, é sinal que, eu estou contando uma história de mais de 15 anos atrás, é sinal que quando você vai tentar fazer esse mapa cultural, esse mapa de uma geografia cultural, repare, não é uma coisa natural daquela cidade, não é uma coisa que nasceu naquele lugar, mas chegou àquele lugar por obra e graça da tecnologia da informação, da rapidez, da velocidade que essas informações circulam. Então essas coisas são absolutamente importantes de serem consideradas quando o professor começa a ensinar as crianças a ler, que elas possam ler o espaço, tá? Mas ler esse espaço não apenas nas suas relações familiares, mas nas relações que elas também têm com esse mundo que está circulando aí pela internet, com esse mundo que está circulando pela televisão, pelas rádios, enfim, por toda forma de comunicação que nós temos hoje. E aí continua a autora, tá? Já na página 232, ao subtítulo Alfabetização e Alfabetização Espacial. Escreve a autora. Como realizar a leitura da palavra por meio da leitura do mundo? E como fazer a leitura do mundo por meio da leitura da palavra? Aí nas páginas 232 e 233. Desde que a criança nasce, os seus contatos com o mundo, seja por intermédio da mãe, seja pelo esforço da própria criança, buscam a conquista de um espaço que não é mais o ventre materno onde ela está protegida, mas um espaço amplo, cheio de desafios e variados obstáculos, e que, para ser conquistado, precisa ser conhecido e compreendido. Ao chegar à escola, ela vai aprender a ler as palavras, mas qual o significado destas se não forem para compreender mais e melhor o próprio mundo? A par do prazer de saber ler a palavra e saber escrevê-la, podemos acrescentar o desafio de ter prazer em compreender o significado social da palavra, o que significa ler para além da palavra em si, percebendo o conteúdo social que ela traz, e mais ainda, aprender a produzir o próprio pensamento que será expresso por meio da escrita. E se, quando se lê a palavra, lendo o mundo, está se lendo o espaço, é possível produzir o próprio pensamento, fazendo a representação do espaço em que se vive. Entendo, essa parte aí é claramente vinculada às premissas de Paulo Freire, que é pensar o seguinte: primeiro, vamos pensar na alfabetização específica, né, no ler as palavras, né? Eu me lembro, quando criança, tinha coisa o método da abelhinha, né? Acho que esse negócio, felizmente, já foi abandonado há muito tempo. B com A da Bá, B com E da Bé, quer dizer, você vai ensinando a ler a partir simplesmente da soma das letras formando uma palavra. E o que Paulo Freire explicou há muitos anos, e felizmente várias escolas, e no mundo todas as escolas entenderam isso, não à toa Paulo Freire é respeitado no planeta Terra inteiro, tá? O que acontece é perceber o significado social dessas palavras, tá? Então, se eu falo casa, tá? Eu juntei a letra C, a letra A, a letra S e a letra A de novo, sendo o S com o fonema de Z, tá? Então eu tenho casa, ótimo, mas o que significa socialmente uma casa, né? E aí é interessante porque ela é a hora que você está aproveitando a alfabetização e vinculando não só a alfabetização da palavra, mas a alfabetização do espaço propriamente, tá? Onde você, aí eu estou pensando na palavra casa, tá?
não apenas a criança aprende a ler e a escrever a palavra casa, mas qual é o significado da palavra casa, o significado social da palavra casa, o significado físico da palavra casa, tá? Como é que essas coisas funcionam, tá? E como essas coisas podem ser compreendidas por essa criança. E no momento que essa informação é devidamente compreendida, ela é entendida para dentro dela própria, da sua cabeça, da sua forma de pensar, ela começa também a refletir e produzir também um pensamento sobre aquilo. Qual é o entendimento que ela tem de casa? Então repare, é um caminho de mão dupla. De um lado, não apenas eu junto as letras e formo uma palavra, mas eu tento explicar socialmente o significado daquela palavra, o que faz com que essa compreensão, isso está lá em Paulo Freire, que essa compreensão seja infinitamente superior. E por outro lado, ao compreender o significado não apenas silábico da palavra, mas também social daquela palavra, essa criança passa também a produzir um pensamento sobre o que ela entende, o que vem a ser aquela coisa, tá? Aí citamos a palavra casa, poderia ser a palavra comida, né? Poderia ser a palavra felicidade, né? É interessante, quer dizer, não estamos falando apenas de questões materiais, podemos tratar de coisas abstratas, tá? Eu já vi exercícios interessantíssimos, por exemplo, perguntando para as crianças o que é felicidade, por exemplo, tá? É um dado curioso, né? Porque a gente acha que a palavra felicidade é uma palavra tão banal, tão corriqueira, tão coloquial, tão simples. E se perguntarmos até a nós mesmos, adultos, né, o que vem a ser felicidade, nossa, a infinidade de respostas será absurda. Então, quer dizer, é interessante pensarmos isso. Então, a alfabetização, tá? E alfabetizar não apenas a palavra, mas alfabetizar também a ideia do espaço, ela passa por esse tipo de exercício que o professor deve fazer. Eu aconselharia primeiro a professora e o professor fazerem esse exercício consigo mesmos, tá? A começarem a refletir sobre isso, tá? Se essas palavras são tão corriqueiras assim, ou se cada uma delas possui um significado mais do que social, que acaba sendo existencial mesmo dessas pessoas, por ser social, né, é inevitável, acaba virando existencial, e da importância que essas palavras vão acabar adquirindo, né? Dando continuidade, na página 234, escreve a autora: o importante é poder trabalhar no momento da alfabetização com a capacidade de ler o espaço, como saber ler a aparência das paisagens e desenvolver a capacidade de ler os significados que elas expressam. Um lugar é sempre cheio de história e mostra o resultado das relações que se estabelecem entre as pessoas, os grupos, e também das relações entre eles e a natureza. Por exemplo, por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Mas não é preciso restringir a discussão à questão social. Pode-se discutir questões que são específicas do conteúdo da disciplina de geografia. Por exemplo, em vez de ditar para o aluno, ou mesmo ler um livro, ou responder a perguntas a partir de um texto, realizar a leitura do espaço. E a partir daí trabalhar com os conceitos envolvidos, no caso rio, riacho, córrego, lençol freático, lixo, poluição, degradação ambiental, degradação urbana, cidade, riscos ambientais. A leitura do espaço permite que se faça o aprender da leitura da palavra, aprendendo a ler o mundo. A partir daí, a geografia pode trabalhar com os conceitos que são próprios do seu conteúdo. Então, reparem, uma sacada genial, né? Claramente paulo freireana, né? Vale aí o neologismo, no sentido de você utilizar a própria geografia como meio de alfabetização, tá? Então, não é você falar rio ou montanha, tá? Mas falar o que é um rio, o que é uma montanha, mostrar aquilo ali dessa forma, qual o impacto disso, qual o significado disso, tá? E aí, se falo em rio, e o rio está limpo, o rio está poluído, por que se polui um rio? Por que não se deve poluir um rio? E o que é lençol freático, tá?
o que acontece quando a chuva cai no chão e a partir daí as coisas ocorrem, tá? Quer dizer, esse tipo de coisa, só que, repare, essas informações todas que estão sendo faladas, né? Montanha, morro, rio, riacho, lençol freático, chuva, são palavras que aí a professora ou a professora vão escrever essas palavras, mostrar como elas são escritas, devidamente redigidas, e a criança vai sendo alfabetizada, mas ligando o tempo todo aquela palavra a algo mais concreto, a algo real, tá? Esse real aí não precisa ser algo que seja palpável, eu posso segurar na minha mão, pode ser algo abstrato, como falei agora há pouco, a palavra felicidade, tá? Alegria, tristeza, enfim. São palavras que tudo isso pode ser colocado, ou até mesmo vincular, né? Vamos lá. Então, se o rio é poluído, isso gera alguma tristeza, repare, eu tenho rio, poluição, tristeza. Tá? Essas três palavras, elas são apresentadas aí, e como é que essa coisa toda ela pode servir para alfabetizar uma criança, tá? Eu não preciso falar que o B com A dá BA, eu posso mostrar a palavra sendo construída e depois até, lógico, em algum momento mostrar lá o CH com som de X, os fonemas e tal, isso é uma outra história. Mas primeiro, a primeira parte é mostrar socialmente como essas coisas funcionam. Página 235. Do ponto de vista da geografia, esta é a perspectiva para se estudar o espaço. Olhando em volta, percebendo o que existe, sabendo analisar as paisagens como um momento instantâneo de uma história que vai acontecendo. Essa é a leitura do mundo da vida, mas que não se esgota metodologicamente nas características de uma geografia viva e atual, assentada em categorias de análise que supõem a história em si, o movimento dos grupos sociais e sua interligação por meio da ação ou até de interesses envolvidos. Na página 238, são as paisagens que mostram, por meio de sua aparência, a história da população que ali vive, os recursos naturais de que dispõe e a forma como se utiliza de tais recursos. A paisagem não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. E a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Importa, então, considerar as características culturais dos povos e os interesses envolvidos para a realização da leitura da paisagem. E esta será, portanto, sempre a apreensão que o sujeito faz, e não a verdade absoluta e neutra. Ora, repare, essa também é fundamental aí. Quer dizer, de um lado, pensar que essa paisagem tem esse cenário da montanha, tem esse cenário do rio, tem o solo, mas ela também tem movimentos das pessoas, tem cores, né? Tem cheiros, tem sons, né? Coisas que vão aparecendo ali, e é importante perceber aquilo que é naturalmente identificado por aquelas crianças, e aliás, vamos começar a identificar pelos próprios professores, e aquilo que não é mais identificado, aquilo que é devidamente naturalizado, porque isso também é importante, tá? Ou seja, para uma reação físico-química do nosso organismo, os odores são percebidos num primeiro momento e mais à frente eles são, se odores são repetidos sistematicamente, a gente perde a sensação desses odores. Estou pegando um exemplo simples. Por favor, pode ser um cheiro bom ou um cheiro ruim, isso aí é indiferente, tá? Então, o que acontece? É interessante, tá? Chegar, né, e pensar, e aí inverter. E você, quando chega em algum lugar, você sente cheiros diferentes, percebe perfumes diferentes, entendeu? Porque aquelas pessoas já se acostumaram àqueles cheiros. Então, são coisas ou seja, o que a gente diz, até o silêncio fala muito, né? Na medida em que esse silêncio aí é por causa de uma reação físico-química. Mas também podemos pensar até mesmo na naturalização de outras coisas, né? Nas cores que tem o lugar, né? É costume falar que uma cidade que tenha muitos prédios construídos, que tenham poucas árvores nas suas ruas, né? Poucas plantas, é uma cidade cinza, né? É utilizada a cor. E aí é interessante pensar, né? Em termos educacionais, né? E quando a gente fala que São Paulo é uma cidade, a cidade de São Paulo é uma cidade cinza, ou a cidade do Rio de Janeiro, em vários bairros dela,
formam uma cidade cinza, tá? Ou a cidade de Belo Horizonte, em alguns bairros, forma uma cidade cinza. O que isso significa, tá? O que você está querendo dizer com isso? O que socialmente essa cor indica, né? É interessante fazer essa alfabetização por esse caminho, né? Nas páginas 238 e 239, escala de análise, é o subtítulo. A escala de análise é um cuidado que requer toda a atenção. Partindo de que é impossível esconder das crianças o mundo quando as informações lhes são passadas no exato instante do acontecimento, nenhum estudo pode ficar restrito ao âmbito espacial em que está acontecendo, pois nada acontece de forma isolada ou tem alguma relação com a natureza ou tem interferências de outras dimensões de escala que não estão próximas fisicamente, em termos de espaço absoluto, mas que poderão estar muito mais intensamente relacionadas por conta da origem e dos motivos do acontecimento. Já a delimitação de que recorte do espaço considerar é um motivo de escolha... eu li totalmente errado aqui. Já a delimitação de que recorte do espaço considerar é um motivo de escolha da escala. Considerando então que a escala não é algo dado, mas resultado de opções e escolhas, elas estão estreitamente ligadas aos objetivos que temos para o ensino, para a pesquisa no e do lugar. Ora, o que você está colocando? O professor, assim como a criança, tem que lembrar que ele está sujeito a todo tipo de interferência. Então, há uma pergunta aí num primeiro momento, há o reconhecimento que informações que circulam pelo mundo podem chegar a qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, tá? A questão agora passa a ser um segundo ponto. Por que certas informações são absorvidas e outras não? Por que certas informações são levadas em consideração e outras não? Isso é um ponto importantíssimo desse processo de alfabetização no sentido mais amplo do termo, tá? Quer dizer, se eu estou querendo, então, explicar às crianças e fazê-las serem alfabetizadas, não apenas no uso da palavra, mas no entendimento que essa palavra tem um conteúdo espacial, tem um conteúdo social, tem um significado social, um significado espacial, um significado cultural e político, então eu preciso também começar a prestar atenção, enquanto professora, enquanto professor, perceber por que certas informações são apreendidas, são rapidamente incorporadas e outras não, tá? Quer dizer, isso é um dado importantíssimo, o professor tem que estar atento a isso, tá? E aí perceber quais as relações sociais que aquele grupo tem. Quer dizer, por que aquele grupo está absorvendo muito rapidamente esse tipo de informação e outras são passadas despercebidas sem nenhum incômodo, tá? Isso é um dado importante. Páginas 240 e 241. Os conceitos, tá? Subtítulo. Os conceitos são fundamentais para que se possam analisar os territórios em geral e os lugares específicos, e vão sendo construídos ao longo do processo de análise. Quais são, então, os conceitos imprescindíveis para se fazer a análise geográfica e como trabalhá-los? Seja como ciência, seja como matéria de ensino, a geografia desenvolveu uma linguagem, um corpo conceitual que acabou por constituir-se uma linguagem geográfica. Nesse caminho, ao observar o lugar específico e confrontá-lo com outros lugares, tem no início um processo de abstração que se assenta entre o real aparente, visível, perceptível e o concreto, pensado na elaboração do que está sendo vivido. Ora, é lógico que aí a gente tem o que seria aí você pensar as terminologias da geografia, né? Ilha, istmo, península, baía, rio, riacho, córrego. São palavras que acabam ganhando um significado geográfico, tá? E aí, e algumas delas são conceitos, tá? Que devem ser trabalhados em sala de aula. E aí é importante fazer esse vínculo com a criança. Você está um processo de alfabetização. Explicar que aquela situação no concreto ela pode ser interpretada da forma X ou Y, mas enquanto conceito ela deve ser tratada dessa forma, que aí para a geografia ela ganha esse significado. E por quê, tá? Isso também é importante explicar, não é para chegar para a criança e falar porque é assim e acabou. Não, porque cada área de conhecimento, ou todas as áreas de conhecimento, elas têm que ter um instrumental, um conjunto de instrumentos
para poderem, no seu exercício, pensarem o mundo à sua volta, a partir daqueles elementos, tá? Então, se eu falo em geografia, eu tenho que entender o que é a diferença de uma geografia humana para geografia física, geografia política, perdão, geografia cultural. Aí, e é lógico, quando você fala isso, então significa que a geografia está tendo relações com a antropologia, com a sociologia, com a pedagogia de uma forma geral, que é o próprio entendimento, né? Com a história. Não é à toa que o curso de pedagogia ele tem que ter essas disciplinas todas, porque você está falando, como é que você consegue educar alguém, né? Como é que você alfabetiza alguém? A não ser que se você tenha minimamente que seja o controle sobre essas informações. E aí lembrar que o conceito é importante, é realmente fundamental, tá? Página 242, aí aparece o subtítulo, a palavra cultura, né? Cultura. Reconhecer, enfim, a sua identidade, o seu pertencimento, é fundamental para qualquer um entender-se como sujeito que pode ter em suas mãos a definição dos caminhos da sua vida, percebendo os limites que lhe são impostos pelo mundo e as possibilidades de produzir as condições para a sua vida. Nesse sentido, estudar o lugar como contrapartida ao movimento de homogeneização produzido pela mídia e pela ação concreta das grandes empresas pode ser interessante por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que, mesmo em um mundo globalizado, as ideias universais só se concretizam nos lugares e não no global no geral. Depois, porque assim se pode perceber que nossa ação pode ser efetiva e eficaz, dependendo do jogo de forças em que se insere, e que os homens podem não ser apenas cobaias ou partes de uma estrutura na qual têm o direito de pensar e de tomar atitudes que lhes pareçam adequadas. Ao se reconhecer o lugar como parte de nossa vida, como um dado que nos permite criar uma identidade e termos a ideia de pertencimento, será possível agir para o grupo, e não apenas para servir a interesses externos. Aí é interessante porque é o momento em que todo aquele conjunto de informações que o professor ou a professora estavam trabalhando naquela relação que eles têm que perceber que a criança tem um lado que é a sua relação direta com a família, mas tem outro que é a sua relação com o mundo, né? Aí é a hora de inverter o caminho, né? É a hora de perceber o seguinte, olha, existe aí uma tendência a qualquer grande empresa, isso em qualquer lugar do mundo, ao que a gente chama de, é uma expressão na língua inglesa, que é standard, né? Que é estandartizar o mundo, ou seja, transformar o mundo sempre em coisas iguais, né? Só que isso tem uma falsa impressão de comodidade, de conforto. Porque, num primeiro momento, cria-se uma expectativa, olha, então em qualquer lugar do mundo eu acho esse refrigerante, em qualquer lugar do mundo eu acho esse sanduíche, em qualquer lugar do mundo eu acho esse tipo de roupa ou essa loja, tá? Agora, por outro lado, se você faz isso, olha, num primeiro momento, então você diz, olha, criei uma situação de conforto. Eu estou dizendo para todo mundo que em qualquer lugar ela vai encontrar aquela loja, aquela roupa, aquele sanduíche, aquele refrigerante. Agora, por outro lado, o que eu estou fazendo também, se eu levar muito a sério esse negócio? Eu estou eliminando a individualidade. Eu estou eliminando aqueles valores que foram produzidos naquele grupo social, que são fundamentais e que fizeram aquele grupo social ser o que é. Então, efetivamente, se eu, por um acaso, levo à última instância esse primeiro comportamento que eu estou chamando aqui de estandartização, tá? Eu acabo destruindo esses grupos, tá? E aí, como professor ou como professora, o que se tem que fazer? Tem que exatamente mudar esse negócio, mostrar que certos valores que são características daquele lugar são valores fundamentais, né? São valores únicos. Então, um exemplo claríssimo é a comida, né? Quer dizer, cada lugar tem sua alimentação, tem seus pratos típicos. Isso tem que ser valorizado até o fim, sabe? Não é você pode até, eu vou provar de um prato diferente. Tá, prove do prato diferente, não há problema nenhum. Agora, você esquecer do prato
típico da sua cidade, do seu lugar, da sua família até, da sua rua, do seu bairro, eu diria pessoalmente, aí não é o professor, é o Antônio Marcelo que fala isso, eu diria que isso é um crime, tá? Você esquecer, você apagar isso, tá? Porque você está apagando você mesmo, né? Outra questão, né? Certas gírias regionais, né? Por que, por exemplo, o mineiro valoriza tanto a expressão uai, né? Porque isso é importante, sabe? Porque tem que ser. Porque isso é uma cultura de Minas Gerais. Então, é uma das coisas que faz do mineiro ser mineiro. Aí vocês podem falar, mas isso é uma bobagem. Eu falo, não, mas essa bobagem ela é importantíssima. Portanto, ela não é uma bobagem. Quer dizer, como também até identificarmos, por exemplo, Minas Gerais é um estado gigantesco, né? As diferenças regionais, né? Por exemplo, se estamos falando aí num curso à distância, um curso à distância atua em várias cidades. De repente, seja de Minas Gerais, ou pegando estados gigantescos como Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, estados enormes, né? É pensar o seguinte, olha, será que não existem diferenças locais aí entre uma região? Será que o sujeito de Salvador, ele e fala da mesma forma que o sujeito de Ilhéus, ou da Chapada Diamantina, eu estou falando de 3 lugares na Bahia, né? Será que esse sujeito de Januária, norte de Minas, ele é idêntico ao sujeito de Três Corações, no sul de Minas? Tá? Será que o cara de Uberlândia, ele se comporta e fala identicamente ao sujeito de Governador Valadares? Eu creio que não, sabe? Acho que há uma diferença tremenda entre esses lugares, e isso é importantíssimo, é algo fundamental que tem essa diferença. Por favor, tem coisas então como o uai, que seria uma característica mineira, ou antes, aliás, podemos até fazer essa brincadeira. Será que essa expressão uai, ela é uma característica de toda Minas Gerais? Não sei, é um caso dos mineiros pensarem, né? Será que o so, né, o nu, também são expressões idiomáticas de Minas Gerais? Será que isso vale para todas as cidades, todos os lugares de Minas? É um caso legal para se refletir, porque mostraria como cada região vai traduzindo certas expressões idiomáticas, né? Isso, portanto, é extremamente importante. Ou seja, devemos levar em consideração, primeiro, no processo de aprendizado, que aquela criança ela tem relação com o mundo. Agora, num segundo momento, nós temos que chamar a atenção dessa criança que certas coisas produzidas naquele lugar, por aquelas pessoas, pessoas às quais ela se vincula, são coisas importantíssimas, tá? Que não devem ser colocadas num segundo plano frente a certos elementos aparentemente gerais, tá? Página 243. Nessa perspectiva, torna-se interessante investigar qual é a identidade desses lugares, a partir dos interesses das pessoas que ali vivem. Reconhecer os valores, as crenças, as tradições e investigar os significados que tem para as pessoas que vivem ali. A cultura, que dá esse conjunto de características às pessoas e aos povos, se expressa no espaço por meio de marcas que configuram as paisagens. A geografia na leitura do espaço, ainda na mesma página. Para ler o espaço, torna-se necessário um outro processo de alfabetização, ou talvez seja melhor considerar que dentro do processo alfabetizador, além das letras, das palavras e dos números, existe uma outra linguagem, que é a linguagem cartográfica. Ao ensinar geografia, deve-se dar prioridade à construção dos conceitos pela ação da criança, tomando como referência as suas observações do lugar de vivência para que se possa formalizar conceitos geográficos por meio da linguagem cartográfica. Página 244. Uma das formas possíveis de ler o espaço é por meio dos mapas, que são representação cartográfica de um determinado espaço. Estudiosos do ensino-aprendizagem da cartografia consideram que, para o sujeito ser capaz de ler de forma crítica o espaço, é necessário tanto que ele saiba fazer a leitura do espaço real concreto, como que ele seja capaz de fazer a leitura de sua representação, o mapa.
É inclusive de comum entendimento que terá melhores condições para ler o mapa aquele que sabe fazer o mapa. Desenhar trajetos, percursos, plantas da sala de aula, da casa, do pátio da escola pode ser o início do trabalho do aluno com formas de representação do espaço. Uma das formas possíveis de ler o espaço é por meio dos mapas, que são representação cartográfica de um determinado espaço, etc. E aí vamos lá, quer dizer, quando eu olho esse negócio, o que está sendo colocado? Olha, interessante aí, o que essa autora chama no final, dá atenção no final do seu artigo, é assim, olha, lá no início, se você vai querer, a criança está começando a rascunhar a alfabetização, está começando a engatinhar nessa alfabetização, aí eu vou e dou um mapa. Não faça isso, tá? Depois de você explicar a função e o social das palavras, depois de você demonstrar que existem conceitos, que são abstrações que nos servem para entender melhor a realidade, depois de identificarmos as relações que essa criança tem em relação ao seu meio e em relação ao mundo à sua volta pelos meios de comunicação, aí sim podemos pensar no mapa, mas não de uma forma necessariamente de eu pegar um mapa pronto e chegar para a criança, mas começar um processo exatamente o contrário. Pedir à criança, por exemplo, que desenhe um mapa da sua sala de aula, como é que a sala de aula é distribuída, como é que a sua casa é distribuída, onde é que é o quarto, onde é que é o banheiro, onde é que é a sala, tem quintal a sua casa, sabe? De repente pensar até de forma tridimensional, como é que é o chão e as paredes, perdão, a profundidade. E a partir da ampliação dessas coisas, tá, desses desenhos que a própria criança vai fazendo, aí sim você chega no mapa de uma cidade, no mapa de um estado, de um país, no mapa de um continente, no mapa mundi. Tá? Quer dizer, você inverte o procedimento, porque na hora que você inverte, aí sim, a criança vai entender que aquele mapa é uma representação daquilo que ela fez naquele primeiro desenho sobre sua casa, sobre sua escola, ou o pátio da sua escola. Tá? Aí sim ela vai ter um completo controle sobre o que é um mapa, sobre a cartografia, tá bom? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.